Olá, sejam bem-vindos à nossa oficina de astronomia de número 507. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. E vamos estar juntos hoje mais uma vez em mais uma oficina da nossa 29ª temporada anual. Sempre aqui no estúdio, sob o comando do nosso competente Tiago Basso, Capitão Kirk, que aliás também, né, é o gerente do canal Livro Leve e Solto. Tô certo ou tô errado, meu diretor? É isso aí, né? Canal que está indo de vento em popa. Eu já sou inscrito no canal e fica aqui a minha sugestão para que você se inscreva também. Canal de crítica literária extremamente bem elaborada e até bem humorada em certas ocasiões, né, meu diretor? Livro Leve e Solto. Fica a dica, então, para vocês conferirem. O nosso assunto de hoje, na oficina 507, vai ser um exoplaneta, um planeta que gira em torno de uma estrela nas vizinhanças do Sistema Solar e que fez um certo agito aí na mídia há questão de algumas semanas. Vamos analisar o que tem realmente de bem estabelecido e o que é especulação com relação a esse exoplaneta. Mas antes, claro, não podemos deixar de lembrar, o ano está passando e você certamente já adquiriu o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense para 2025. Não? Puxa vida, o tempo está passando, daqui a pouco já vem a edição de 2026, hein? Aqui você encontra efemérides, fases da Lua, posições do Sol, da Lua e dos planetas, dia a dia, mapas celestes, tabelas, asteroides, cometas, ocorrências de chuvas de meteoros, além de notas históricas. Um excelente trabalho, está de parabéns o professor Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, em Florianópolis. Você pode fazer o seu pedido acessando a loja virtual da UICLEP. O número do item é 69156 e adquirir o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Se você tem interesse sério pelas coisas que acontecem no céu, você não pode deixar de ter o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense. Nós recomendamos. Muito bem, então, dando prosseguimento, temos mais um merchandising aqui, meu diretor, o livro de minha autoria, minha modesta autoria, Crônicas Astrobiológicas. Se você tem interesse pelo estudo da possibilidade de existência de vida fora da Terra, recomendo a aquisição desta publicação digital da nossa rede Ômega Centauri. Apenas R$ 17,90, são 139 páginas, e você pode fazer o seu pedido pagando pelo Pix da rede, universoastronomia22@gmail.com, certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos analisar o que tem de verdade no noticiário recente sobre o exoplaneta conhecido como K2-18b. Ele voltou a ser notícia depois que foi divulgado mais um estudo sobre ele, de autoria de uma equipe de pesquisadores liderada por Nico Madhusudan, e ele pertence ao Departamento de Astronomia da Universidade de Cambridge. O artigo original, isso é um diferencial, né, das nossas oficinas de astronomia, nós sempre fornecemos as referências originais, as de primeira linha. Então, o trabalho deles saiu agora em 2025, a revista Astrophysical Journal Letters, volume 983, página 40. Né? E esses pesquisadores fizeram uso, analisaram dados obtidos com a instrumentação a bordo do telescópio espacial James Webb.
Mas quem é K2-18b? Ele é um exoplaneta, ou seja, um planeta que orbita uma outra estrela, que não o Sol. Mais especificamente, ele é um mini Netuno. Ele tem praticamente 9 vezes a massa da Terra, um pouco menos. Orbita dentro da zona de habitabilidade dessa estrela anã vermelha, catalogada como K2-18. E o seu período orbital ao redor dessa estrela é de praticamente 33 dias, 32,9 dias, para sermos mais exatos. Essa estrela dista 38 parsecs, ou 124 anos-luz, do Sistema Solar. Este exoplaneta em particular foi descoberto através da missão espacial Kepler no ano de 2015. Muito bem. Até aí, em princípio, mais um, né, dos aproximadamente 6.000 ou mais, um pouco mais, de exoplanetas conhecidos oficialmente na atualidade. Aqui temos uma concepção artística, não é uma imagem, não é uma foto, é uma concepção artística, um desenho. Ao fundo, a anã vermelha, K2-18, e aqui em primeiro plano, na concepção do artista, como poderia parecer este exoplaneta. Ele provavelmente é azulado, porque deve conter uma quantidade apreciável de água. Ao menos é assim que a maioria dos pesquisadores pensam. Em 2023, a mesma equipe de pesquisadores que fez manchetes agora nesse ano de 2025, já havia reportado a detecção de moléculas de átomos de carbono presentes lá na atmosfera deste planeta. O trabalho deles, de 2023, saiu também no Astrophysical Journal Letters, volume 956, página 13, para quem quiser conferir. Dá para baixar o paper pela internet, sem custo nenhum. Tá? E naquela ocasião, eles detectaram dióxido de carbono e metano. E não detectaram amônia. Essas observações levaram eles a concluir que K2-18b seria um excelente candidato a uma categoria de planetas conhecidos como planetas Raicianos. Da onde vem a palavra Raiciano? Ela vem do inglês de hydrogen, né, e de oceans, ou oceanos, né, em português. Tá? A existência dessa categoria de planetas ela foi primeiramente sugerida pelo próprio Dr. Madhusudan e também por dois colegas dele, o Anjali Piet e o Savas Constantinou, num artigo que eles publicaram na revista Astrophysical Journal, volume 918, página 1, lá no ano de 2021. Tá? O que seriam esses planetas raicianos? Quais seriam as principais características desses planetas? Seriam mundos com interiores ricos em água, com densidades médias entre aquelas das chamadas superterras rochosas e dos mini-Netunos extensos, que são exoplanetas de constituição mais gasosa. Esses planetas raicianos possuiriam vastos oceanos superficiais temperados de água líquida, atmosferas ricas em hidrogênio molecular, um alto potencial de habitabilidade e, consequentemente, seriam alvos de grande interesse de estudos astrobiológicos. Falando em astrobiologia, fica aqui o nosso merchandising de outra publicação da rede Ômega Centauri, a Arca de Boulevetoia, de minha autoria, onde a gente mistura ficção com realidade, em torno do tema do primeiro contato da humanidade com evidências da existência de inteligência extraterrestre. A julgar pelos comentários que nós temos recebido dessa obra, ficamos bastante lisonjeados e sugerimos que vocês também confiram. Tá? Custa apenas R$ 39,90. Tá? Você pode pagar pelo Pix da rede Ômega Centauri, né, que você já conhece, universo
astronomia22@gmail.com. Ok. Mas nem tudo é assim aparentemente tão promissor com relação aos planetas raicianos. Porque essas supostas potencialidades astrobiológicas, elas têm sido contestadas por diversos autores, tá? E o motivo principal para isso é que muitos pensam que esses planetas teriam uma certa propensão a desenvolver efeitos de estufa muito intensos e descontrolados. Essa sugestão foi apresentada pela primeira vez por esses três pesquisadores aqui, o Aynes, o Tsai e o Pierre Humbert, no ano de 2023, lá na revista Astrophysical Journal 953168. Tá? Então, há essa possibilidade. E se caso isso seja assim mesmo, esses planetas poderiam não ser habitáveis de forma nenhuma. Tá? Aqui nós temos uma comparação em escala entre o diâmetro que foi determinado para o planeta K2-18b e o tamanho da Terra, o diâmetro terrestre. Então se vê que é um planeta bem maior que o nosso, né, que tem aproximadamente, digamos aí, em torno de 3 vezes o diâmetro terrestre. Né? Bem, naquele estudo publicado em 2023, os pesquisadores da Universidade de Cambridge, baseados em espectros infravermelhos obtidos com o telescópio James Webb, na região de 1 a 5 microns de comprimento de onda, teriam detectado, conforme eu já falei há alguns instantes, a presença de metano, que é o CH4, né, e de dióxido de carbono, CO2, lá na atmosfera do K2-18b. E também não tinham detectado a existência de amônia, NH3, né? E isso aponta para a existência de vastos oceanos na superfície desse planeta. Por quê? Porque se não houvesse água em estado líquido em quantidades apreciáveis na superfície desse planeta, a amônia tenderia a permanecer na atmosfera. E não é o que se observa, certo? Bom, ou seja, existe uma tendência de a amônia ser absorvida pela água do oceano e, consequentemente, não fica presente na atmosfera e não é detectável nos espectros tomados da atmosfera desse planeta. Uma outra molécula que chamou bastante atenção e que é o que os astrobiólogos costumam designar hoje em dia como um dos biotraçadores, é a molécula de dimetilsulfeto, ou abreviadamente DMS, que, segundo a pesquisa desses astrofísicos, teria sido identificada no espectro infravermelho na atmosfera desse planeta. E ela também seria, a presença dessa molécula, também seria uma bioassinatura típica dessa categoria de exoplanetas raicianos. Tá? Bom, a pesquisa que foi divulgada agora, em 2025, ela, além de aparentemente confirmar a presença do dimetil sulfeto, ela também pôs de manifesto a presença de outra molécula parecida, conhecida como dimetil disulfeto, ou DMDS, abreviadamente. Tá? Então, novamente, os pesquisadores usaram a técnica da espectroscopia na região do infravermelho, entre 6 e 12 microns de comprimento de onda, para sondar a composição química da atmosfera desse planeta. Quando ele transita, ou seja, quando ele passa de frente à sua estrela, e a luz da estrela acaba sendo filtrada pela atmosfera do planeta. Então, aí o que acontece? Moléculas na atmosfera do planeta absorvem comprimentos de onda específicos que permite que nós possamos identificar quais são essas moléculas. Né? Basicamente, essa é a técnica utilizada. Mas o merchandising está intenso, hein, meu diretor? Eu não posso... Eu começo a desenvolver e já vem, né, um slidezinho.
Esse livro aqui, meus amigos, foi publicado pela nossa rede Ômega Centauri no início do ano passado, no início de 2024, e nele, além de diversas crônicas sobre astrobiologia, eu também incluo seleção de memórias, história da ciência, crônicas diversas sobre o céu, a Terra, o universo, a nossa atmosfera, etc. Então, é basicamente um resumo da minha vivência de 50 anos estudando astronomia. Tá? Se você quiser adquirir este livro, prestigiar o nosso trabalho, pode fazê-lo facilmente através do Pix da rede Ômega Centauri. São apenas R$ 34,90 na publicação digital, como a maioria das publicações atuais da rede. Bom, aqui nós temos uma fotometria, né, da luz da estrela, que sofre um decréscimo temporário quando o planeta K2-18b transita na frente da estrela. Né? Ele encobre uma pequena parte da superfície do disco luminoso da estrela e, com isso, provoca uma pequena queda de luz. Então, o plano da órbita desse planeta ele está praticamente no mesmo plano que contém a nossa linha divisada até a estrela. E nós podemos observar eclipses periódicos e trânsitos periódicos. Eclipses seriam quando o planeta passa atrás da estrela, né, e quando passa na frente, um trânsito. Tá? Bom, essas moléculas de dimetilsulfeto e dimetildisulfeto que teriam sido identificadas na atmosfera desse planeta, elas são particularmente interessantes. Por quê? Por que elas são consideradas biotraçadores? Porque, até onde a gente conhece, aqui na Terra, elas só são produzidas especificamente por algumas espécies presentes no fitoplâncton marinho. Então, se nós observamos essas moléculas lá na atmosfera desse planeta, provavelmente nós estaríamos detectando indiretamente micro-organismos ou pequenos organismos flutuantes, né, na superfície desse oceano que muito provavelmente existe lá na superfície desse planeta. Aliás, diversos autores têm chamado a atenção na literatura especializada para a importância da detecção dessas duas variedades moleculares nas atmosferas de exoplanetas. Seriam alguns dos biotraçadores mais promissores. Aqui temos uma lista, para quem quiser consultar, né, de pesquisadores que têm chamado a atenção da importância da detecção do dimetilsulfeto e do dimetildisulfeto em atmosferas exoplanetárias. Todos eles há trabalhos recentes lá, que podem ser consultados por aqueles que tiverem luminosidade. E aqui está um dos espectros que foram obtidos pela equipe dos pesquisadores da Universidade de Cambridge. Aqui nós temos a escala de comprimento de Ohm, né, que vai de 6 a 12 microns, a região do infravermelho, né? E aqui nós temos digamos, a intensidade de brilho. Tá? As medidas, né, feitas aqui são essas cruzinhas. Tá? E nessa região aqui eles têm uma detecção marginal da molécula de dimetilsulfeto. Aqui seria a detecção do dietildisulfeto. E aqui, de novo, mais duas características espectrais atribuídas ao dimetilsulfeto e dimetildisulfeto. Tá? Baseados em espectros desse tipo, é que eles estão sugerindo a presença de vida lá nos oceanos nesse planeta. Bom, mas vamos com calma. Vamos com calma e com muito cuidado. Existem dúvidas, meus amigos. Existem muitas dúvidas. Por exemplo, claro que, evidentemente, que da detecção dessas moléculas biotraçadoras para inferir que o planeta é habitado, foi um pulo curto, tá? Para a mídia e para aqueles que são mais afoitos. Mas a coisa tem que ser analisada com mais cuidado. O próprio doutor Madhusudan,
O nome complicado esse, hein, meu diretor? Puxa vida. Madhusudan. Madhusudan. Eles são da equipe de pesquisa só para saber falar o nome dele. Como é que é? Tem que ter uma pesquisa só para saber. Tenho que fazer uma pesquisa só para saber como é que pronuncia o nome do cidadão. Né? Bom, esse cientista, né, o líder do grupo, né, lá da Universidade de Cambridge, responsável pela pesquisa, ele chama a atenção para o fato de que, apesar de detecção nessas moléculas serem assim muito positiva, né, no sentido de entusiasmar, tá? Qualquer especialista de astrobiologia, ele lembra que mais observações ainda vão precisar ser acumuladas. E ele está a prazo aí em torno de 2 anos. Portanto, até 2027, aproximadamente, onde as estrelas vai ser novamente observadas, novos espectros vão ser obtidos, e aí, então, se poderá fazer uma comparação com esses resultados preliminares que foram divulgados recentemente pela mídia. Tá? E as dúvidas não são só quanto à existência mesmo dessas moléculas lá na atmosfera do planeta. Existem questões mais fundamentais. Por exemplo, a própria existência de água na superfície do K2-18b. Ela não está 100% estabelecida, certo? E, na verdade, a natureza exata da superfície desse planeta ela não é conhecida ainda com certeza. Tá? Então nós temos que lembrar disso aí também. Inclusive, existem alguns estudos já publicados que sugerem que o K2-18b seja muito estéril, muito inclusive sem água. Aqui, essa pesquisa do Robert et al. Saiu numa Surface Genial Methods também no ano passado, em 2024, né? E outro trabalho ainda que está em fase de publicação, né, o pré-print, do Glenn, Yu e Lu, esse ano de 2025, apontam para essa possibilidade de que não haja água na superfície que seja um planeta seco. Tá? Então, a própria existência de um oceano ela já não está bem estabelecida. Tá? Por outro lado, o cientista planetário Joshua Christensen, lá da Universidade de Washington, em Seattle, ele declarou à mídia, que o cenário de um mini Netuno sem vida ainda é o cenário mais prudente que nós deveríamos estar considerando em função do nosso conhecimento atual da natureza desse planeta. E também a doutora Laura Krager, do Instituto Max Planck, lá em Heidelberg, na Alemanha, chamou atenção para o fato de que essas pesquisas que foram divulgadas recentemente, elas estão trabalhando no limite extremo da tecnologia instrumental instalada a bordo do telescópio James Webb. E quando a gente trabalha próximo do limite instrumental, a gente tem sempre uma relação sinal-ruído muito baixa e precisa tomar bastante cuidado com as conclusões que a gente tira a respeito desses dados, ou a partir desses dados. Né? E vejam só como a detecção do próprio dimetilsulfeto, que foi a primeira a ser achada, já é também discutível. Existe um trabalho, um pré-print, na verdade, para sair em uma revista aí agora nesse ano, do Shinichi et al., onde eles, fazendo uma reanálise dos dados originais, lá de 2023, afirmam não terem encontrado nenhuma evidência da presença de moléculas biotraçadoras lá na atmosfera do K2-18b. Então, meus amigos, para resumir essa nossa abordagem de hoje, quais são as lições que nós já podemos tirar com certeza? Bom, primeiramente, cautela. Realmente, venha a ser abalado de ordem nesse movimento. Se realmente for confirmada a presença de biotraçadores na atmosfera de K2-18b, isso será um bom indício indireto da presença de formas de vida, possivelmente no oceano daquele planeta. Mas não é nada certo ainda.
Muito pelo contrário, nós devemos ser extremamente cautelosos, mais dados precisam ser obtidos para que nós possamos referendar ou refutar essa possibilidade, certo? Então não tem nada estabelecido ali. Segundo, agora, o que nós já podemos sim afirmar com certeza é que se dentro dos próximos anos forem encontrados indícios indiretos da presença de formas de vida em exoplanetas habitáveis, então aí, com certeza, tá? Se esses planetas estiverem relativamente próximos do sistema solar, digamos, o que significa próximo? Algumas dezenas a algumas centenas de anos-luz de distância do Sol. Se nós encontrarmos com certeza a vida nesses exoplanetas próximos, então a conclusão que nós poderemos tirar com razoável segurança é que a vida está disseminada pelo universo, pelo menos nas suas formas mais simples. Isso com toda certeza. E vejam só a consequência que vai mais longe. Se realmente encontrarmos formas de vida em exoplanetas próximos do sistema solar, e se nós combinarmos isso com a restrição imposta pelo famoso, muitos consideram o infame paradoxo de Fermi, que é aquele que questiona por que não há extraterrestres na Terra, mesmo sabendo que o sistema solar e o nosso planeta já possuem 5 bilhões de anos de idade, e a galáxia da Via Láctea, onde nós residimos, já tem uma idade útil do ponto de vista astrobiológico de 10 bilhões de anos. Por que não há extraterrestres na Terra hoje ainda? Tá? Esse é o paradoxo de Fermi. Então, se você combinar o caráter extremamente disseminado da vida pelo universo com a restrição do paradoxo de Fermi, a conclusão é que civilizações tecnológicas em galáxias como a nossa devem ser extremamente raras. Ou seja, tudo vai estar apontando no sentido da validação de um cenário singularista. Cenário, aliás, com o qual nós, particularmente, também simpatizamos. Se vocês quiserem saber por quê, recomendo a leitura do nosso paper lá de 2022, International Journal of Astrobiology, volume 21, página 9, e também um paper que ainda está em fase final de construção, de minha autoria, com o nosso colega, professor Roberto André dos Santos, lamentavelmente, infelizmente, falecido recentemente, mas que será publicado. Está em fase final e vamos remeter para o... provavelmente essa mesma revista aqui, onde saiu o meu trabalho anterior, e que, independentemente disso, também vai ser publicado como preprint lá no site da Rede Ômega Centauri, em breve, para quem quiser conferir. Falando em civilizações extraterrestres, ETs na Terra, ou ausência de ETs na Terra, tá? Convidamos para que vocês confiram essa publicação aqui da Rede Ômega Centauri, dossiê VOM VASP 169, caso encerrado, onde nós analisamos um dos casos mais icônicos dentro das ocorrências ufológicas em território brasileiro. São 184 páginas, fartamente ilustradas, trabalho amplamente documentado. Este caso ficou muito valioso. A nossa rede publicou a versão estendida dessa pesquisa no ano passado. Você pode adquiri-la por apenas R$19,90. Não deixe de emitir opinião a respeito deste caso, VASP 169. Se você gosta dessa temática aí de fenômenos anômalos não identificados, não deixe de emitir opinião sem antes ler esta publicação. E fica também o meu convite para que você considere a possibilidade de assinar o nosso portal Ciência e Cosmos e com isso receber conteúdos exclusivos. Custa apenas R$ 49,90 por ano. Se você for professor, vai ter desconto, R$ 39,90 por ano. E se você for estudante, tem mais descontos ali, R$ 29,90 por ano.
você vai receber conteúdos sobre astronomia, meteorologia, história da ciência, crônicas, resenhas, etc. Tá? E esta foi a oficina de astronomia número 507. Nós voltaremos na próxima oficina de astronomia. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.